Nessa aula 4, vamos estudar os níveis de assistência à saúde, né, e o sistema de informação no âmbito do SUS. E a gente espera que você se compreenda os vários níveis, né, de atendimento à saúde, atendimento à atenção básica, atendimento às urgências e principalmente entender a relação da tecnologia para a constituição de um sistema de informação na área da saúde, né. A gente tem algumas atividades propostas e convido vocês a entrarem nessa aula com a gente. Bom, nessa aula 4, que encerra o nosso módulo, né, de organizações sociais, vocês vão perceber no nosso material que trata dos níveis de assistência à saúde e também do sistema de informação de saúde, né? É uma leitura mais técnica, é uma leitura mais específica da área da saúde, não que as outras não sejam, mas nas outras a gente tem discussões mais gerais do que é organização social, o que são sindicatos, cooperativas, etc., atenção à saúde, né? Mas essa aula 4 acho que é importante para vocês entenderem que existem vários programas dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde, e que esses programas são diferenciados, né? Acho que caberia depois tentar entender um pouco mais cada um desses programas. Mas, por exemplo, a gente pode dar alguns exemplos que eu acho que são interessantes. Programa de atenção básica à saúde, né? Programa de atenção às urgências. Então, a gente tem, dentro dos recursos, do bolo, entre aspas, assim, dos recursos públicos voltados para a saúde, programas específicos para tentar dar conta dessa questão da saúde coletiva, enfim. Então, no nosso material, vocês podem reparar aí no primeiro texto, diz o seguinte: o que é, na verdade, o que são esses níveis de assistência à saúde, né? Então, logo no início do nosso texto 1, é tudo que envolve o cuidado com a saúde do ser humano, incluindo as ações e serviços de promoção, prevenção, reabilitação e tratamento de doenças. Então, acho que isso que é importante da gente compreender. Esses níveis de assistência à saúde são variados porque a função da saúde não é só medicar, né? A função da saúde também é promover, é prevenir, é tratar, reabilitar. Então a gente tem várias ações dentro desse papel da saúde e só entendendo, estudando um pouco mais sobre a saúde coletiva, sobre a saúde no nosso país, a gente enxerga o quanto de recurso precisa ser investido, né? E daí a importância, volto a essa questão mais uma vez, da gente ter uma visão sobre o que é prevenção e qual é o papel da prevenção no nosso dia a dia. Então, vocês, como futuros técnicos, né, vão participar, por exemplo, de campanhas de prevenção ao tabagismo, de campanhas de prevenção à dependência química, né, de campanhas de prevenção a acidentes de trabalho, que às vezes são causados pela questão da dependência química, né, porque um trabalhador precisa ter boas condições físicas, mentais e psicológicas para exercer bem a sua profissão, não se colocar em risco e não colocar o colega de trabalho em risco, né? E olha que eu não estou falando aqui da produção da empresa, etc. Estou falando do ponto de vista do ser humano. Eu acho que é importante compreender o papel da saúde dentro do ato prevencionista, né? Então, ainda sobre os níveis de assistência, no SUS, no Sistema Único de Saúde, o cuidado com a saúde está ordenado em níveis de atenção, que são divididas, aí é que está, em básica, em média complexidade e alta complexidade, né, que precisa ser níveis de atenção voltados para questões mais complexas, né, mais difíceis na área da saúde. Enfim, então, nem sempre o município necessita ter todos os níveis de atenção à saúde, né, para garantir a integralidade do atendimento à população. Mas, de alguma forma, todos os municípios precisam estar atentos, né, à atenção básica da saúde. Alguns, provavelmente vocês já ouviram falar ou conhecem, ou até quem sabe já usufruíram. Alguns municípios têm, por exemplo, programas de médico em casa, né, que vão visitar periodicamente as pessoas, tratar de doenças de pressão arterial, né, levando remédio, cuidando da saúde, orientando, cuidando, programa de médico da família, etc. e tal. Então são vários programas espalhados por esse país, né? Então são programas que visam meio que cuidar, né, in loco, evitando, por exemplo, as filas, evitando, por exemplo, as marcações
intermináveis de consultas que existem nos postos de saúde e nos hospitais, né? Enfim, e para a gente concluir a nossa exposição sobre essa aula 4, eu acho que é importante compreender também que existe, né, ou pelo menos existe a necessidade de se conhecer mais o paciente. Ou vamos colocar assim, é preciso conhecer mais o usuário do serviço de saúde, que somos todos nós, né? Seja você tendo um plano privado de saúde, seja você utilizando os recursos do SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde. O que acontece é que é preciso ter mais informações sobre a pessoa que está sendo atendida, um histórico, né? Mais ou menos aquilo que o médico procura fazer, ou pelo menos os bons médicos procuram fazer quando você vai numa consulta pela primeira vez. Criar uma ficha, criar, né, um histórico. E aí existe então esses sistemas de informação que visam otimizar, que visam dar confiança nos dados, até para que você faça grandes pesquisas em torno de uma comunidade, dentro de um município, por exemplo. E aí eu acho que a gente deve pensar também no nosso papel, né, principalmente vocês, no caso, futuros aí, técnicos de segurança do trabalho, pensar também na possibilidade de pelo menos estarem atentos a essa ideia do sistema de informação no ambiente de trabalho nos quais vocês serão inseridos, né, ou seja, no mundo do trabalho. Procurar entender que tipo de profissão vocês vão estar lidando, que tipo de ocupações profissionais, ou seja, que sistema de informação pode ser criado para ter informações sobre o operário que eu estou trabalhando, enfim, então, que campanhas são mais viáveis, em que momento isso é mais viável. O que eu estou tentando dizer aqui é que é importante para o técnico de segurança do trabalho, para ter um bom sistema de informação, conhecer o seu ambiente de trabalho. Conhecer um pouco mais das pessoas, conhecer um pouco mais do trabalho, conhecer um pouco mais das possibilidades, até por que eu estou dizendo isso? Para que as ações que sejam pensadas e depois implementadas e executadas sejam bem-sucedidas, já que você fez um estudo prévio, né? Enfim, então, finalmente, esse texto 3 da aula 4, dessa nossa aula 4, que trata da tecnologia da informação na saúde, eu acho que é interessante para que vocês vejam o papel da tecnologia, né? A gente está falando aqui para vocês, usando toda uma tecnologia, todo um aparato, para que a gente possa dialogar, para que a gente possa estar próximo, né, da informação, ajudar vocês no entendimento dessas aulas e entender que a tecnologia é fundamental também dentro do papel de cuidar da saúde ou de prevenir acidente de trabalho, enfim, de alguma forma está lidando com o trabalhador na área de saúde. Dessa forma, né, a segurança, não só do trabalhador, mas a segurança da sociedade, de alguma forma depende dos bons usos que vamos fazer com essas informações, com esse banco de dados, com a tecnologia que a gente vai empregar para fazer isso, né? De qualquer forma, esse tipo de sistema de informação precisa ser sempre pensado com os fins que vão ser feitos, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que essas informações muitas das vezes são informações pessoais, são informações individuais, mas que precisam serem utilizadas ou serem resguardadas para um bem coletivo, para um bem comum. Como eu falei aqui em outras aulas, né, o papel do técnico de segurança do trabalho é amplo, né, e cabe a vocês entenderem um pouco mais, não só dos conhecimentos que a gente apresenta nessas aulas, mas buscar sempre mais informações, enfim, entender um pouco mais desse universo que é grande, que é o da segurança do trabalho. Caros alunos e alunas, chegamos finalmente ao final da aula 4, que quer dizer também o final do módulo sobre organizações sociais. A gente discutiu aqui muitos assuntos, muitas situações na área de saúde, na área do associativismo, na área do mundo do trabalho, enfim. Então, várias questões apareceram e certamente esse material é limitado e a gente pede sempre que vocês complementem com outras informações. As dúvidas necessariamente vão surgir e a gente espera que surjam mesmo.
e que vocês possam estar dialogando com os tutores, com os professores das disciplinas. Foi um prazer ter vocês aqui nessa aula e estamos à disposição para tirar as dúvidas que forem necessárias. Mãos à obra nos estudos, continuem sempre estudando e se aperfeiçoando e seguimos em frente.